Então, gente, antes de mais nada, obrigado por terem vindo hoje. É muito bom estar aqui com vocês. A gente trouxe essa palestra aqui, que, como o próprio pai William falou, com o objetivo de agregar conhecimento de todo mundo para um contexto fora de uma matriz religiosa, tá? Mas eu sou o Hugo, eu sou filho aqui da casa, eu sou de Umbanda, né? Como foi falado, eu sou iniciado em linha egípcia. Então, o que eu venho trazer para vocês hoje é um pouquinho desse conhecimento fora de um contexto iniciático sobre a espiritualidade e as divindades do Antigo Egito especificamente. Que aí já é um período ali que, se a gente for datar, é de 2000, 2100, ou 2500, 2600 até 2100, 2050 antes de Cristo. Esse é o que é considerado o Antigo Egito nesse período. E por que fora do contexto de matriz religiosa? Porque, como o próprio pai William também falou, na apometria, o que às vezes acontece, né, eu falo apometria porque eu sei que tem muita gente da apometria aqui hoje, a gente tem uma pessoa que tem uma ligação muito forte com uma determinada linha. Então a gente já teve linhas do Oriente, especificamente do leste asiático, né, do extremo leste asiático, a gente já teve linhas do Oriente Médio, linhas do Egito, a gente já teve linhas, acho que até celtas, se não me falha a memória. Então, assim, gente de todo canto do mundo. E quando eles não conseguem se apresentar na forma que aquela energia tem, naquela cultura, etc., elas se apresentam como a gente consegue entender também, isso é um fato. Mas o objetivo aqui é trazer para vocês esses conceitos hoje, até para a gente entender que, por exemplo, vai ter, na primeira versão dessa aula que a gente montou, foi até engraçado, porque quando a gente finalizou, conversei com a mãe Marcela, com o pai William, a gente ficou assim, nossa, mas isso daqui é pombogira pra caramba, isso aqui é eixo, isso aqui é não sei o que lá. Então, assim, por quê? Porque, na essência, é a mesma energia. Então, assim, às vezes é o nome, é como a cultura interpretava, tem uma série de coisas que vão fazer o nome mudar, a aparência mudar e assim por diante. Mas só para dar um contexto, a gente não vai falar de trono aqui, tá? E é importante falar isso porque, quando a gente fala de trono, a gente segue uma ordem diferente, né, por conta da Umbanda Sagrada. E aqui eu vou seguir uma ordem para facilitar até a memorização dos chakras, tá? Então, por exemplo, a gente vai começar chamando de campo, inclusive. O campo da fé, o campo mental, o campo da lei, o campo do amor, o campo da justiça, geração, evolução e assim por diante. Por isso que a gente vai chamar de campo. E aí no final vai ter ali alguns sincretismos para facilitar essa compreensão, tá bom? Então, quando a gente começa falando sobre o Antigo Egito, é muito importante dar um contexto histórico sobre a civilização. Porque o Antigo Egito, especificamente, esse período datado, ele é o período de auge de uma civilização nesse momento, que, assim como outras civilizações, não é a única, ela teve um grande domínio, um grande uso de magia no cotidiano. Quando eu falo no cotidiano, é uma coisa de que era comum as pessoas considerarem a magia como uma opção no dia a dia delas para as coisas. Não é a única civilização que fazia uso de magia, obviamente, mas, por exemplo, às vezes uma pessoa ela tinha um conhecimento, ela era devota de Bastet, que é uma divindade que a gente vai ver mais pra frente, e ela sabia fazer alguma coisa, porque dentre as coisas que Bastet domina, ela domina os assuntos do doméstico. Então, sustento, saúde, bem-estar das pessoas, a convivência pacífica das pessoas naquele ambiente doméstico. Então, a pessoa falava assim, puta, eu tô com um problema de casa, tô sem trabalho, não tô conseguindo botar comida aqui pra dentro, meus filhos estão tudo ficando doentes, fulana foi pra guerra, como é que eu faço? Vou rogar pra Bastet, vou fazer uso do que eu conheço de magia para poder trazer essa energia, esse trabalho dela aqui pra dentro. Quando a pessoa não conseguia fazer isso, ela já ia para um sacerdote, alguma pessoa que já era iniciada em um conhecimento mais complexo daquela divindade. Então a gente tem até um contexto, no caso do Antigo Egito, que é parecido com o de diversas nações na África, que a gente tinha, às vezes, uma cidade inteira focada em cultuar uma determinada divindade. Então a gente vai ver que isso é muito comum. Tem cidades inteiras que cultuavam só Bastet, só Isis, só Ra, e assim por diante. Então o objetivo aqui, quando a gente fala de Antigo Egito, é justamente que isso era uma coisa muito comum do cotidiano dessas pessoas. E para dar um exemplo de como isso era comum no cotidiano dessas pessoas, é que a gente vai ver também mais para frente que a civilização egípcia é uma das primeiras a desenvolver a escrita. Se não a primeira, uma das primeiras a desenvolver a escrita. E não só por meio da fala, mas também da escrita, é que eles fazem muito dos trabalhos magísticos. Por isso que na apometria a gente fala sempre que tem que tomar muito cuidado com todo símbolo egípcio.
Porque, por exemplo, eu sou iniciado em 4 divindades da linha egípcia. Eu conheço os símbolos dessas 4 divindades, eu não sei o das outras. E quando a gente fala das outras, a gente fala das principais. Tem as subdivindades ainda, que se a gente for mais fundo, a gente abarca uma complexidade ainda maior. Que é importante a gente lembrar que é uma língua. Então, quando a gente fala daqui de Antigo Egito, é que a gente sempre lembra das pirâmides, a gente lembra dos templos. E se vocês repararem, tá tudo escrito. E quando eu falo tudo escrito, não é só na pilastra. É todo lugar que essa galera encontrava, eles escreviam. E não é por acaso. Toda combinação de símbolos tinha uma função específica. Ela guardava um mistério, era ativada com uma determinada função. Então, quando a gente fala de alguns templos religiosos, especialmente, como o templo de Karnak, esse é um caso até especial, porque não é só um templo, é uma cidade-templo de tão grande que ela era. A pessoa podia passar uma vida inteira lá dentro, sem sair daquilo. Então, o que acontece? Como ela é uma cidade muito importante, as paredes, o solo, o chão dela, todos os níveis e subníveis, estão sob atuação magística até hoje. E aí o que acontece? Já perguntaram nas outras vezes, nossa, então se eu for visitar o Egito, tem que tomar cuidado? Não necessariamente. Por quê? Esses espaços, eles são guardados por mistérios de lei. Então é o que a gente fala, eles estão ali pura e simplesmente cumprindo uma função que foi determinada para eles naquela época, de às vezes consagrar a conexão com uma energia divina, fazer uma proteção, né? Tinha uma função específica para cada área ali, como a gente vai ver. E especialmente em ambientes de sacerdócio, ambientes ligados ao faraó, que durante muito tempo foi visto como um emissário divino ali no Antigo Egito. E aí, só para mostrar um pouquinho para vocês, essa aqui é uma das entradas do templo de Karnak, com essas humildes pilastras aqui, né, como a gente pode ver. Uma boa parte já caiu, mas é isso que eu falo, caiu na matéria, mas a ativação no astral ainda está. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Aqui do lado esquerdo também a gente tem algumas divindades também, tudo cravado em pedra. A grande maioria não era só pintada, tem umas que são só pintadas nas paredes internas, mas aqui era cravado e pintado, né? Que no caso a tinta já caiu. Mais um exemplo aqui, é a mesma entrada, só que agora é de baixo para cima. Então a gente vê a pilastra, a gente vê que essa parte inteira tem uma escrita, a gente consegue ver o Anka aqui no meio, a gente vai ver mais para frente que o Anka ele é um dos símbolos mais importantes do Antigo Egito, porque ele é a junção de símbolos menores, né? Não vou dar um spoiler antes de chegar na hora, mas ele é a chave da vida. Então ele guarda o mistério da vida em todos os planos. Então no plano da fé, no plano do mental, no plano do amor, da lei, todos. Ele é a chave da vida. E então quando ele é utilizado aqui, ele está falando, Igor, ele está só guardando o mistério da vida? Não sei, ele está junto com esses dois símbolos, ele tem uma outra função agora. E junto com esses dois símbolos, ele tem esse daqui ainda, que é um outro símbolo. Então, assim, o nível de complexidade, ele vai cada vez mais fundo. E quando a gente fala de magia, o limite é a imaginação do mago ou da maga. É o único ponto que a gente tem de limitação aqui nesse passo. Então, aqui é só para dar uma noção de uma parte da cidade-templo de Karnak, né? A gente tem aqui a entrada, esses aqui são carneiros que guardam a entrada, as pilastras, e aqui como era antigamente com tudo pintado, tudo bonitinho. Então era um espaço religioso de muita importância. Esse espaço não cultuava apenas uma divindade, cultuava todo o panteão. Só que o grande ponto quando a gente fala sobre uma civilização com uma tradição, com conhecimento, com o uso tão constante de magia, a gente frequentemente cai naquela pergunta de então como é que uma civilização com essa tradição caiu? E parece clichê, mas é pelo mesmo motivo que várias outras civilizações caíram, inclusive a cidade de Atlântida, tem vários outros povos que caíram pelo mesmo motivo, que é o de corrupção dos mistérios divinos. Então, o que eu quero dizer com corrupção dos mistérios divinos no contexto do Antigo Egito aqui, especificamente? A gente tem, dentre os vários motivos sociais no Antigo Egito, um problema na alternância de poder. Principalmente, porque conforme iam mudando as dinastias, vocês vão ver que se vocês forem pesquisar divindades no Antigo Egito, vocês vão encontrar isso com frequência. A primeira dinastia chegou e falou, a gente tem essa divindade aqui para o conhecimento, essa divindade aqui para o sol, essa aqui para a terra, essa aqui para o rio, essa aqui para não sei o que lá, ia definindo tudo bonitinho quais eram as atribuições. Só que aí chega uma segunda dinastia e fala, essa aqui não é mais do conhecimento, essa aqui agora é da lua.
essa aqui não é mais a do Sol, essa aqui é disso. E aí eles iam mudando o significado ou criando novas divindades. E aí a gente começa a pegar essa força original daquele campo de atuação e a gente começa a criar subdivindades. Então vocês vão encontrar, tem até uma série que eu acho que é da Disney Plus, que é Cavaleiro da Lua, que mostra uma das divindades que é uma que tem cabeça de crocodilo. Ela é uma divindade que é principal, eu esqueci o nome dela agora. Tem duas, na verdade. Tem Khonshu, que é a divindade lunar, e tem essa cabeça de crocodilo, que ela está mais ligada ao Nilo. Elas existiram de fato? Existiram, porque toda uma população em um determinado momento começou a ter uma fé muito forte naquilo e começou-se a criar um certo construto. Mas se eu for falar, por exemplo, de divindade lunar, a gente vai falar mais pra frente, de Thoth, que é a divindade do campo do mental, é a divindade que guarda o conhecimento, guarda a escrita, guarda os saberes. E por tratar disso, a gente vai ver o porquê, ela também trata da lua. Mas Khonshu também passou a existir por conta disso. Só que nessa alternância foram se criando várias divindades por motivos de interesse próprio e também o conhecimento que veio até então para beneficiar toda uma população começou a ser cada vez mais elitizado, começou a servir interesses, começou a ser utilizado para benefício próprio e deixou de servir para a evolução, para o bem-estar e para o tratamento daquele povo também. Isso não foi do dia para a noite, isso foi durante vários séculos, até que chegou um momento em que, por exemplo, quando a civilização estava muito fragilizada, o Império Romano só precisou chegar ali e dar o sopro final e já estava morto, né? Que foi com a rainha Cleópatra ali por volta de 30 a.C., foi a última monarca do Império do Antigo Egito. Só que apesar de tudo isso, a magia da linha egípcia ainda existe e especialmente por permanecerem as divindades mais consistentes com o tempo, que são as que a gente vai abordar hoje. Então essas divindades que são mais consistentes são as que são a essência pura daquilo, vamos dizer. Então, tendo dito isso, como eu falei para vocês ali no início, a gente falou de escrita. A gente viu as pilastras, a gente viu as paredes, a gente viu que o pessoal adora, ao invés de escrever uns bichinhos, escrever uns animalzinhos, fazer o negócio ficar mais complexo. Por quê? Porque a escrita do Antigo Egito, como ela foi uma das primeiras, não existia o conceito que existia com a língua romana, de letra, eu junto a letra de uma com a outra, formo uma sílaba. Então, é uma língua logográfica, uma língua de símbolos. Eu pego o símbolo de um falcão e ele vai ter pelo menos 3 significados. Ele vai pode representar uma divindade, uma sílaba, um conceito, e assim vai, essa lista vai. Só com o falcão. Só que a partir do momento em que eu junto esse falcão com outras coisas, eu já crio outros significados. Entendeu? Então, por isso que eu falei que é importante a gente lembrar que é uma língua, assim como o português, assim como o inglês, o francês, com todas as línguas que a gente tem. Só que é uma língua por conta própria. Então, se a gente se aprofunda nela, que a gente começa a ter essa visão mais clara do que esses símbolos que a gente viu ali no início podem ou significam. E aqui, quando a gente fala de escrita, no caso, já entrando na espiritualidade, a gente fala todo símbolo no panteão egípcio, ele é guardado por Thoth, que é a divindade do campo mental, e que justamente na ótica egípcia foi quem deu o dom da escrita, quem concedeu o conhecimento para que a humanidade desenvolvesse ali naquele momento essa escrita logográfica. E aí por isso que, como eu falei para vocês no início também, a gente toma cuidado quando a gente está em um trabalho, no caso da apometria especificamente, né? Quando a gente está num trabalho que às vezes tem um símbolo, porque não tem como saber. Então, às vezes a medida mais segura é a gente pedir a chegada dos hierofantes mesmo, né? Que eles venham com o baú, recolham símbolos, recolham objetos, recolham tudo aquilo para que deixe de ativar, né? Se já cumpriu a sua função, que seja recolhido, se estiver ativado negativamente, que seja recolhido também, mas para a gente poder, às vezes, fazer o trabalho que precisa ser feito. Mas, para além dos hierofantes, a gente também, sempre que pode, a gente chama Thoth, porque ele vai chegar e vai paralisar esse símbolo, esse uso negativo especialmente. Mas aí, como eu falo aqui, né, todo símbolo é guardado por Thoth, mas ele pode estar envolto nas energias de outras divindades, porque ele guarda o mistério da escrita, mas se eu estou falando de Ísis, então é Thoth e Ísis, porque é o mistério de Ísis ali junto. Então aqui só para dar um exemplo para vocês de uso, mas voltado para magia especificamente, tá? A gente tem 2 divindades aqui, uma de cada lado, né? Essa que eu falo que é Thoth, que a gente vai ver que ela tem uma cabeça de Ibis, que é esse pássaro do bico longo, e aqui do lado esquerdo está bem apagadinho, mas é Horus, que é a divindade que a gente vai ver mais para frente também. Então o que acontece aqui?
ambas as divindades estão carregando 2 jarros e despejando um monte de anca em volta de uma pessoa que a gente não sabe quem que é. Que já ou caiu ou retiraram, mas a gente consegue ver claramente que era algum tipo de trabalho de proteção, era um trabalho de bênção. Existe uma chance muito forte de que fosse ou alguém muito importante ou alguém próximo do faraó também, porque não é à toa que eles colocam 2 divindades ao lado dessas pessoas, né? Eles não, por exemplo, uma pessoa que não tinha uma condição muito boa, ela ia fazer o seu sepultamento ali, mas ela não ia fazer uma coisa nesse nível de cravar em pedra. Então, para além de tudo isso, era muito comum isso atrelado a gente de alto escalão ali na sociedade egípcia. E o Anka, que é a chave da vida, como a gente falou, muito provavelmente estava vindo aqui para trabalhar uma proteção junto com essas forças do panteão egípcio. E aqui para dar um pouquinho mais de exemplo para vocês sobre o que eu falei ali de combinações, de conceitos, de símbolos, né? Porque o que acontece? Eu tenho aqui alguns símbolos do lado esquerdo, né? Eles estão em inglês, mas então eu tenho uma águia, eu tenho uma pena, eu tenho um bezerro, e do lado eu tenho aqui o A, e vários outros assim por diante. Só que o que acontece? Isso por isso, se eu pegar esse símbolo isolado, ele é uma coisa. Agora, se eu junto ele aqui do lado esquerdo, o que vai acontecer? Então, vamos supor, eu peguei o falcão e juntei com outros símbolos ali, eu quero falar de sabedoria. Mas eu quero falar de sabedoria, mas por uma ótica de uma pessoa sábia, equilibrada, prudente. Então, essa é a primeira linha aqui que a gente tem. Agora eu quero falar só de sabedoria, o conceito de sabedoria pura. Opa, já é uma outra combinação. Agora eu quero falar como adjetivo, eu quero falar que aquela pessoa é sábia. Então, uma outra combinação. E assim por diante. Só que se a gente reparar, a gente tem 3 símbolos que permanecem os mesmos. São esses 3 primeiros. E a gente vai ver mais pra frente que, por exemplo, o falcão é o símbolo de Horus. Não à toa, né? Ele é um do... que a gente fala que o olho dele, que é aquele símbolo super comum, que a gente vê às vezes o pessoal usando, tem colar em alguns lugares, que Horus é o olho que tudo vê. Então ele tudo enxerga, ele tudo sabe. Só que por tudo saber, por tudo enxergar, por tudo ver, ele é uma divindade que também trabalha com o equilíbrio das coisas. Então por conta disso é que a gente atribui o falcão a esse símbolo de ver tudo e também de ponderar tudo, de ter sabedoria para ter equilíbrio sobre tudo. E aí quando a gente fala sobre isso, a gente entra um pouquinho mais nos símbolos, tá? Aqui especificamente, obviamente a gente não vai falar de todos os símbolos, porque senão a gente teria que abordar uma língua inteira. Não é o meu objetivo hoje. O que eu vou mostrar para vocês aqui são alguns dos símbolos mais comuns que a gente pode encontrar, seja no trabalho apométrico, seja na vida, seja em outros contextos, se a gente for estudar a história do Egito, se a gente for visitar o Egito algum dia. E o objetivo é mostrar para vocês um pouquinho desse contexto, desses símbolos e como a gente pode também até utilizar, se a gente puder mentalizar ali em algum contexto. Então esses 2 primeiros aqui que a gente tem são a pena e o tit. A pena é como ela está exatamente aqui, tá, gente? Mas ela não é uma pena de gavião, uma pena de falcão, ela é uma pena de avestruz, especificamente. Que para eles, inclusive a pena de avestruz, ela é bem maior. E ela está atrelada a Maat, que é o que a gente fala que é a divindade guardiã da verdade. Quando uma pessoa morria, a gente vê isso em alguns paredões, assim, especialmente no paredão de gente importante, que existia uma balança. E aí nessa balança, de um lado colocava-se o coração de uma pessoa e do outro lado se colocava a pena de Maat. Por quê? Porque ela é a lei e a ordem no estado puro. Então se aquela pessoa levou uma vida equilibrada, uma vida moderada, etc e tal, e você coloca o coração dela do lado da pena de Maat e está ali em equilíbrio, aquela pessoa foi uma pessoa que na medida do possível ela tentou levar uma vida bondosa, né, virtuosa, equilibrada, ponderada. E inclusive a divindade, né, o símbolo dela representa a lei e a ordem no seu estado puro, porque Maat é a lei e a ordem no seu estado puro. E o Tit, que a gente fala que é um símbolo atrelado a Ísis especificamente, então por isso que eu falo que é o nó de Ísis, mas todo o Tit ele vai ser de Ísis. Então ele representa o poder de geração, mais especificamente no caso de acolher, de curar. A gente vai ver que se a gente for fazer um sincretismo, o Iemanjá está ligada com Ísis por conta disso, porque é um trabalho de cura que está atrelado com a possibilidade de acolhimento. Então, o Tit, e ele não é um Anka, tá, gente? Só deixando essa parte mais clara, porque às vezes parece que não está certo,
mas ele tem os bracinhos caídos. Ele é como se fosse um anca de bracinho caído ali. Então por isso que ele está meio baixadinho assim. Na sequência a gente também tem aqui outros 3 símbolos que são importantes. Um deles é esse aqui, que é o cetro. Esse aqui especificamente ainda tem uma cabecinha de chacal, porque ele seria um cetro de Anúbios, por exemplo, mas qualquer cetro. Ele é um símbolo que especialmente vai estar atrelado a faraós e algumas divindades, não todas. Né? Mas pode também aparecer, pode ser que exista em algum trabalho, em alguma situação, algum ser que tente plasmar aquele objeto ou a aparência daquele objeto. Por quê? Porque o cetro ele representa poder de comando. Então, assim, ordenar, dar ordem, direcionar. Então, por isso que ele está na mão dos faraós. Porque o faraó ele é uma divindade. Ele é um ser ali que tem poder de comando, ele é um governador. E as divindades por serem as divindades. Aqui embaixo a gente vai ver já, além do cetro, o que eles chamam de Eka e o Nekaka. Que o Eka é o cajado e o Nekaka é como se fosse um mangual. Como se ele tivesse umas peninhas aqui desse lado. E o que acontece? Esse também está atrelado aos faraós, mas para além dos faraós, ele está atrelado a Osíris. Por quê? Porque o cajado ele fala da realeza, ele fala dessa questão também do domínio, do poder, mas a fertilidade da terra está com o mangual. Então Osíris, por ser uma divindade que está ligada com a terra, por ser o senhor do submundo, ele tem essa ligação com a terra e por isso ele precisa do mangual ali. Só que no caso do faraó, se o faraó está segurando isso, como a gente vê em várias tumbas, em várias pinturas assim, é porque o faraó ele tem o domínio sobre aquela terra, né? Ele tem o cajado, que representa a realeza, e o mangual, que fala da fertilidade, fala, mas é mais assim, eu tenho domínio sobre essa terra. Então por isso que ele segurava os dois ali. E aí na sequência, outro símbolo que é importante é o escaravelho. É um dos mais famosos, mas não o mais famoso, né? Geralmente ele tem um sol aqui em cima, que é representado por um disco vermelho. Ele sempre vai ficar sobre a cabeça dele, por quê? Porque ele representa o renascimento, depois de um longo período da escuridão. Então é quando está amanhecendo assim, que o sol começa a nascer, aí a gente tem o escaravelho. Ele, para além disso, para além desse renascimento, depois que passou a noite e o dia nasceu, a gente também tem o escaravelho sendo como aquele objeto que vai ajudar o morto a fazer a passagem. Então por isso que era muito comum, quando uma pessoa falecia, que às vezes os pertences, ou especialmente o coração dela, fosse colocado num porta-coração, num porta-joias assim, com formato de escaravelho. Geralmente era o coração, né? Não eram os objetos, mas às vezes tinha. Os objetos às vezes ficavam num vaso, alguma coisa separado junto com os pertences daquela pessoa. Porque eles acreditavam que era o que auxiliar essa pessoa no renascimento no outro plano. Então por isso que eles colocavam para ajudar a fazer essa passagem. É muito comum encontrar em várias fotos, em vários lugares, o escaravelho, ou vasos em forma de escaravelho também. Porque o coração, quando a pessoa morre, o coração vai ser pesado. Então se ele tivesse com escaravelho, eles acreditavam que justamente era o que ia ajudar aquela pessoa a ter, vamos dizer assim, um saldo de contas melhor ali, no final das contas. E a gente tem já esse daqui que é bem famoso. Na verdade são 3, começando pelo olho de Horus, que é o que eles chamam de Udiate. E aí por que eu coloquei só uma imagem aqui especificamente? Porque se o olho, como ele está aqui na imagem, está virado para a esquerda, ele é o olho de Horus. Se ele está virado para a direita, virado para a esquerda, ele é o olho de Horus ou o olho de Thoth, mas se essa pontinha do olho está virado para lá, está virado para a direita, aí já é o olho de Ra. E a gente vai ver que tem 2 diferenças principais com relação a isso. Quando a gente fala do olho de Horus, a gente fala de um significado divino, a gente fala do que é lunar, do que não se vê por meio da racionalidade, aquilo que a gente vê por meio da espiritualidade. E por isso que a gente fala que é o olho que tudo vê, né? Mas só que ele tem essa ótica mais lunar, ele não é tão racional, ele sabe das coisas, mas não por meio da ótica da matéria. Só que a gente fala também que ele é o olho de Thoth. Só que por que ele é o olho de Thoth? Porque Thoth, a gente vai ver mais pra frente, ele também é uma divindade lunar. Sendo uma divindade lunar, ele também é o olho que tudo vê. Só que ele atua pela face do conhecimento. Então é como se fosse o mesmo olho virado pro mesmo lado, só que quando ele é ativado com uma função de Thoth, ele vai falar de saber, ele vai falar de terceiro olho, ele vai falar de conhecimento
em si, o conhecimento puro. E aqui no olho de Ra é o mesmo olho, como eu falei, só que virado para a direita. E aí sim ele representa uma coisa mais de racionalidade. E aí ele fala, no contraponto do lunar, de uma força solar. Então, o poder destrutivo também está atrelado a isso, um poder punitivo, de coisas que atentam contra o divino. Então, quando ele está virado para lá, não é que ele é um símbolo a ser temido, mas a gente vai ver, por exemplo, que algumas divindades elas têm uma força destrutiva um pouco mais densa. Então, quando a gente fala de tudo que atenta contra o divino, esse olho virado para a direita, ele vai aparecer com algumas divindades, como Hathor, como Bast, Sekhmet, Tefnut, Nekhbet, Mutus e alguns outros lá, porque eles têm essa ligação com o Sol, então são divindades mais atreladas ao plano material do que ao plano abstrato, ao plano do conhecimento, plano lunar. E aqui na sequência a gente tem mais dois aqui, que são o babuíno e o Djed. O babuíno, por que tem um babuíno especificamente nesse formato, né? Isso também é um disco solar, só que essa parte aqui preta é a Lua. E o babuíno, por conta disso, por conta da cor dele, ele é atribuído a Thoth também. A gente vai ver, inclusive hoje, que todas as divindades egípcias elas têm ligação com algum animal, por conta de alguma face ou de alguma característica destacada daquela divindade. Então o babuíno sagrado especificamente, ele é uma divindade de hábito seminoturno, né? Ele não fica para além ali de umas 8, 9 horas da manhã, ele tem hábitos muito mais noturnos e, por conta dele ser essa criatura um pouco mais ágil, ele não adota a face de conhecimento, ele adota a face de mensageiro. E aí a gente já entra no sincretismo. Se a gente for para outros panteões, a gente tem Hermes, a gente tem Mercúrio, que aí são divindades que trazem a mensagem, fazem a conexão entre os planos por meio do conhecimento. E aí aqui a gente tem o Djed, que é esse daqui, que parece um porretinho, mas é como se fosse uma pilastra. Então a gente vai ver em algumas, é que eu não coloquei aqui, mas tem uns hieróglifos que tem o Djed enorme. Por quê? Porque ele é como se fosse uma coluna sustentando aquele espaço. E a função dele aqui, inclusive por ser chamada de a espinha dorsal de Osíris, é fazer a sustentação. Então a sustentação física, a sustentação espiritual, a sustentação de magia, a dar força para aquele trabalho. E é comum que ele apareça junto ao Anka, porque para além de ser sustentação, quando ele está junto ao Anka, ele sustenta todo o fluxo de energia de vida que tem ali naquele espaço. Então eu falei, é comum que apareça, mas não é via de regra. E aí na sequência a gente tem o Chá. O Chá, ele não é um animal de verdade, pelo menos até onde a história e os biólogos eles conseguem provar. Só que ele é o que eu falo, é um animal fictício, porque ele existe no astral por ser o animal que é a cabeça de Sete. Só que o que acontece? Como eu falei para vocês, os animais eles representam, na grande maioria das vezes, facetas dessas divindades. Então o Chá, aqui especificamente, ele fala de uma faceta mais violenta de Sete. Então ele é uma faceta que fala ali sobre destruição, sobre as tempestades do deserto, as guerras. E por conta dessa força destrutiva, alguns povos, não todos, viam o Chá, especialmente o hieróglifo dele ali, como um presságio de mau agouro. Então eles falavam assim, se tem um símbolo de Sete, esse lugar não é bom, eu não vou entrar. Se tem um símbolo de Sete, a destruição já passou por aqui. Né, a gente vai ver que isso não é justo com Sete nesse sentido. E junto com outros hieróglifos, ele pode indicar a força violenta de algum símbolo que está próximo ali. E a gente também tem o Sol e o Falcão, como a gente falou anteriormente, né? O Sol está ligado muito a essa questão de hierarquia. Não à toa, Ra, que é essa divindade que está aqui do lado esquerdo, ela tem um Sol sobre a cabeça com uma serpente, porque o Sol ela denota autoridade. Então, quando a gente fala de autoridade, Ra é a divindade que, né, como eu falei, a história mudou muito, mas é a divindade que foi encarregada da responsabilidade da criação do plano material das outras divindades do panteão egípcio, e por isso ela tem ali a patente, vamos dizer assim, e carrega esse Sol sobre a cabeça. Só que, para além de tudo, a gente vai ver mais para frente que o Sol, os egípcios já sabiam disso, é a força da vida. Né? Se não existir o calor, não existir o Sol, as coisas não crescem, né? A vegetação não cresce, a vida não prospera. Então, por isso que o Sol é uma coisa tão importante, especialmente no deserto, se a gente for lembrar, que é quente pra caramba de dia, mas também de noite pega teu cobertorzinho.
E o falcão, que a gente tem aqui também, para fechar essa parte, que é o símbolo de Horus. Então ele representa, como a gente falou, a visão ampla das coisas, a visão de tudo. Só que, para além disso, também fala de realeza e riqueza. A gente tem aqui mais alguns animaizinhos. Esse é o ibis especificamente. Tem aqui do lado, né? E aqui do lado direito. Só que o que eu quero que vocês guardem aqui especificamente é duas coisas. É a cor do bico e as patas. Tem que ser preto. Porque esse é o que a gente fala que é o ibis sagrado. Tem o ibis normal e o ibis sagrado. O ibis sagrado, ele é a divindade que representa ali Thoth. Então ele é a cabeça de Thoth. E por isso, ele sim representa a faceta do conhecimento. O babuíno falava de ser o mensageiro dos deuses. E a ibis fala da face do conhecimento, né? Quase como se fosse irradiando o conhecimento. Então, é Thoth nessa sua forma e com essa faceta. Só que quando a gente fala de todos esses animais, todos esses símbolos, tudo isso que a gente passou até agora, quando a gente fala de seres da linha egípcia, né? Porque também a gente vê em apometria, vê em outros trabalhos, que às vezes pode aparecer como se fosse, às vezes, um mini babuíno, um mini gato preto, um mini alguma coisa, e a gente tem que lembrar do contexto. Aquela pessoa tem ligação com que cultura, com que realidade, com que contexto. Se é uma pessoa do Antigo Egito e, por exemplo, aparece um gato preto, sem dúvidas vou saber que é de Bastet. Se aparece um ibis sagrado, agora vocês sabem que é de Thoth. Então, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas nas suas formas, ou os seres que se apresentam, eles podem assumir características desses símbolos ou desses animais que a gente falou. E por isso, por exemplo, eu coloquei aqui, é o caso dos gatos pretos, que representa esse equilíbrio curador e é o símbolo Mó de Bastet, né? Que Bastet é uma mulher de pele preta, muito adornada, cheia de ouro, cheia de joias e uma cabeça de gato preto. Só que se a gente vê que aquele ser ele tem essas características, mas está com pele degradada, pele caindo, comportamento violento, a gente já consegue definir que, por exemplo, é um ser com uma característica ou com uma atuação negativada. Então, por isso que isso pode acontecer. No caso do Antigo Egito, a gente fala que é comum que esses seres tomem essas formas animais, mas né, não limitado a isso, porque pode falar de uma conexão que aquela pessoa teve com aquela divindade, com aquele campo, com aquele animal, com aquele conhecimento. Tá bom? Gente, tá indo no ritmo ok? Tá dando pra pegar? Show de bola? E aí, quando a gente fala sobre além dos seres, a gente fala agora da fé mesmo, aí que a gente começa a divergir um pouquinho, especialmente do contexto de Umbanda Sagrada, que a gente fala muito de trono. Que a gente vê que pela ótica do Antigo Egito, a gente segue um princípio de dualidade. Então eu vou ter sempre pelo menos duas divindades trabalhando muito juntas. Eu posso ter mais, mas eu vou ter duas principais trabalhando muito juntas. Só que elas são contrapartes uma da outra. Mas o que eu quero destacar aqui? Contraparte no sentido de que é um feminino e masculino, só que elas trabalham com energias diferentes, mas não necessariamente opostas. Então não quer dizer que uma vai irradiar e uma vai ordenar. Às vezes é uma que cuida de uma etapa e outra que cuida de outra etapa. Ou uma que tem uma função principal e uma função auxiliar. Duas que trabalham só conjuntas, como a gente vai ver. E duas que podem trabalhar assim opostas, mas varia bastante. Por isso que é importante falar disso. E aí quando a gente fala de divindades também, por exemplo, quando eu falo isso para vocês, é o que eu quero dizer com, por exemplo, Thoth e Sesat. Então, Thoth é o que a gente fala aqui no campo do conhecimento. Por que ele é lunar? Porque ele é uma divindade do conhecimento abstrato, o conhecimento oculto, aquilo que não tomou forma ainda na matéria. E para ajudar esse conhecimento a tomar forma na matéria, a gente tem Sesat, que já é o saber manifestado. A gente vai ver que a forma de Sesat é de uma mulher segurando um papiro enorme e fazendo registro de tudo aquilo. Então, se Thoth determina, ela vai escrever e escreve no éter e aquilo começa a passar para o plano material. É como se uma pessoa tivesse o conhecimento daquilo o tempo inteiro, mas não é necessariamente de concepção, é daquela pessoa ter os meios de pegar aquele conhecimento e transpor para a matéria. Então a gente consegue ver que os dois trabalham com conhecimento, só que Thoth vai trabalhar com uma etapa e Sesat com outra etapa. Só que as duas divindades cuidam do mesmo trono, mesmo campo, assim por dizer. Então, pode ser o caso também de Anubis, que Anubis é o que a gente diria o polo negativo ali da evolução, porque ele é o senhor das passagens, do desencarne.
Só que quem trabalha com ele é Amput, que é a contraparte feminina. E qual que é a função dela? Ela auxilia Anubis tratando o corpo dos desencarnados. A gente vai ver em hieróglifo, por exemplo, que a gente vai ter sempre Anubis fazendo a pesagem do coração ali também, porque ele vai depois fazer a passagem daquela pessoa, e a gente vai ter Amput ajudando como se fosse ali na pesagem do coração para aquela pessoa poder fazer a passagem. Só que a gente vê, por exemplo, que elas são contraparte, mas cuidam de formas diferentes, né? Não necessariamente das mesmas questões ali especificamente. Só que o que é importante falar de toda divindade que a gente vai sempre ver é o Anka, o símbolo que toda divindade no Antigo Egito carrega. Então, por isso que a gente fala que ela representa, dentre outras coisas, a energia masculina e a energia feminina. O Yin e o Yang, a vida terrena, a vida espiritual, e por isso ela é a chave entre os dois planos. Então a gente vê que, por exemplo, que o símbolo que a gente vê então até como uma coisa única, a gente consegue separar, e ela representa a energia feminina, então de fato o útero, e a energia masculina, que é a parte mais fálica. Então a junção dos dois é o Anka, a chave entre os dois planos ali, que permite a passagem, permite essa troca de energias também. E aí a gente entra mais nas divindades, agora especificamente. E aí que a gente vai falar, como eu comentei com vocês, que não vai falar de tronos, e sim de campos. Então a gente tem logo a primeira, que Ra, que como eu comentei com vocês, é a divindade do Sol. Ela é responsável por toda a criação. Ela foi encarregada pelo que se chama de Amun, né, que seria, no contraste com Oban, Dolorum, de toda a criação, de passar por aquilo para o plano da matéria. E, dentre outras responsabilidades, comandar essas divindades, irradiar fé, dar sustentação para a criação. Por quê? De novo, o Sol. Sem o Sol, eles sabem que nada existe. Então, sem a fé, nada existe. A representação mais comum é de um homem com a cabeça de águia. Eu coloquei águia, tá, gente? Mas é um falcãozão, na verdade. Então, a cabeça de águia e o Sol do meio-dia, sustentado por uma cobra. Então, a gente vai ver que o Sol do meio-dia é esse Sol cheio. Brilha com toda a força. E dentre alguns itens que são muito comuns com eles, são cristais transparentes, ele tem esse cetro que, como eu falei para vocês, representa poder de comando, e ele carrega um Anka. O Anka eu nem coloquei porque toda divindade vai ter um Anka, tá? E como é que ele pode ajudar a gente? Como eu falei para vocês, a fé é o pilar sustentador de tudo. E então ele atua com grande força, sim, sobre questões de falta de fé, sobre questões que envolvem a falta de energia solar, falta de vitalidade, falta de possibilidade de dar vida às coisas também. Em alguns sincretismos, e aí eu vou fazer um pequeno parêntese aqui, não tem como ter sincretismo exatamente 100%, tá, gente? A gente tem alguns aqui, mas nem todos vão corresponder 300%. A gente vai ter Oxalá e Jesus, que são os mais próximos com Ra, mas aí a gente tem na fraternidade o Mestre El Moria. Dentre os Bodhisattvas, né, que são os seres que ascenderam no budismo para um plano superior de consciência, esse nome que eu não vou tentar falar, mas que é o Mahashta, Mahaprapta, Zeus e Júpiter, né? Então a gente vai ver que a gente tem aqui Oxalá da Umbanda, Jesus do catolicismo, a gente tem o Mestre El Moria da fraternidade branca, os Bodhisattvas, a gente tem Deus na Grécia e Júpiter no Império Romano, tá bom? No campo da fé ainda a gente tem a Thor também, que carrega um sol. Só que ela carrega um sol com chifres. Então, e uma cobra também. Só que qual que é a diferença aqui? Ela tem sim a função de quase que ser um olho de Ra, porque ela é o olho que tudo vê, mas também é o olho que protege Ra. Então, ela tem uma energia... É engraçado falar isso, né? Ela tem uma energia que não é que ela é violenta. É o famoso assim, se me atacar, eu vou atacar. Por quê? Porque ela tem a responsabilidade de proteger a função de Ra, proteger a criação. Só que ela também é essa proteção que vem pela via da fé, pela via da beleza, de enxergar as coisas com um certo otimismo. Então ela é sempre representada por uma mulher com 2 cornos de vaca, né? E um disco solar com uma serpente. Os elementos dela são os mesmos de Ra, se a gente for ver. É um cetro, né? E o Anka, os cristais transparentes também. Só que a Thor, dentre algumas coisas que ela faz, que é o campo de preferência dela, é cruzando com o campo da geração e com o campo do amor. Por quê? Ela trabalha por meio da fé.
Só que ela trabalha trazendo essa possibilidade de geração, de dar vida às coisas, como eu falei, e também pelo amor. Se a gente for fazer alguns sincretismos, a gente tem, eu botei Oyaloguna e Iemanjá por conta dessa questão da geração, mas ela estaria mais para Logunã do que para Iemanjá nesse caso, tá? E aí tem ali Santa Clara, Mestre Miriam e assim por diante. Agora, entrando no campo mental, aí a gente tem Thoth, que, como eu falei para vocês, já representa esse conhecimento abstrato. Só que ele rege, dentre algumas coisas, a escrita, por isso que toda a escrita é de Thoth, o saber oculto, a força do mental, e é representado por um homem com cabeça de ibis sagrada, esse bico preto e uma cabeça verde ali no caso. E aqui como é que vai ser o ponto de atuação, o campo de preferência de Thoth? Ele vai falar de intelecto mesmo. Então intelecto mesmo como? Bloqueio, problema de aprendizado sim, problema de às vezes desenvolver algum tipo de faculdade intelectual e também, e é isso que eu falo, paralisar saberes destrutivos. É uma das responsabilidades de Thoth também, né? Então, se tiver algum símbolo que está sendo usado de forma errada, Thoth tem a capacidade de chegar e parar aquilo de continuar acontecendo. Se a gente for fazer alguns sincretismos com ele, a gente tem, dentre alguns aqui, Oxóssi, por essa face do conhecimento e não pela face do caçador. A gente tem São Sebastião, a gente tem Mestre Larion, e aí Mestre Larion pela face da cura, né? A gente tem Artemis e Hermes, que aí já seria um pouco mais pela face, aí sim, de caçadora e comunicadora. E aí Diana e Mercúrio, do Império Romano, que aí seriam caçadora e comunicadora também. Porque em alguns panteões a gente acabou tendo um caso parecido do egípcio, que foram divindades que foram quebrando e assumindo pontos específicos. Então Artemis aqui, por exemplo, só para dar uma ideia para vocês, ela é a caçadora, ela é a senhora dos animais, dos bosques, do conhecimento ligado a isso. Enquanto Hermes já é a face que está ligada ao conhecimento. Hermes era o mensageiro dos deuses. E agora passando para Sesate, a gente tem a contraparte de Thoth, que como a gente falou, é quem fala sobre esse conhecimento saindo do abstrato e tomando forma no mundo. Então ela trabalha com tudo que envolve registrar esse conhecimento, essas determinações, esses comandos no éter, para que isso tome forma ali na matéria em sequência. Ela é uma das únicas que não tem uma representação animalesca, mas ela tem esse vestido de leopardo e ela segura um papiro, pode não parecer, mas é um papiro, e aqui em cima dela uma folha de palmeira, que fala justamente sobre esse conhecimento. O símbolo dela, assim como o de Thoth, o cristal na verdade, envolve a ametista e todos os símbolos e a escrita. É o mesmo de Thoth nesse caso aqui. Então ela ajuda tudo aquilo que precisa tomar forma e sofre com isso. Então às vezes uma pessoa que ela tem o conhecimento ali, mas não está organizando, aí ela entra um pouco em Obá, que ela organiza e ajuda a pessoa a colocar aquilo na prática. Falta de materialização e as coisas que ainda são não nascidas na realidade. Os sincretismos dela envolvem, por exemplo, Obá, Joana d'Arc, Manjusem, Atena, Minerva, que trabalham justamente com essas faces ordenadoras do conhecimento mais especificamente. E também com a estratégia, porque Atena especificamente, se não me falha a memória, mais do que Minerva, ela é a estratégia, e Joana d'Arc, que é também a estratégia purinha, né? Quando a gente fala do campo da lei, né, que eu falei para vocês, a gente está indo pela ordem. Então, a coroa, o mental e agora o campo da lei. E aí a gente entra com Maat, que é a divindade principal desse campo, porque ela rege, como a gente falou, a ordem pura, a lei pura. Só que o que acontece? Ela atua pela lei, mas não aquela lei incisiva. Como eu falei para vocês, ela é a balança, ela é o equilíbrio entre as coisas. Então, ela é a lei que é consequência da verdade. Porque se eu pego uma balança e eu faço a pesagem, sinto muito, o que foi determinado aqui é o que foi determinado aqui. O seu coração pesou mais, o seu coração pesou menos. Então, quero que, se vocês forem guardar uma coisa, lembrem da balança aqui. Mas a pena, como eu falei para vocês, é o símbolo mais importante. E aí, ela é uma das poucas representações com uma forma humana, né? É uma mulher segurando que tem uma pena de avestruz sobre a cabeça e segurando como se fosse esse bastão. Não é um cetro, tá, gente? E como é que a gente vai saber especificamente aqui que não é um cetro? Por conta da cor e do formato. Não é necessariamente um poder de comando, mas denota que ela tem uma função importante na estrutura e na ordem da criação. É esse bastãozinho dela.
Mas, colocando aqui, a pena de avestruz é o item mais importante que a gente tem ligado a Ma'at. E ela ajuda ordenando especialmente situações de ordem estrutural. Então, ela revela tudo aquilo que precisa ser revelado, que pode não estar claro, né? E aí por isso que eu falo que diferente de Sessat, que não tem um sincretismo exato com o Obá, que revela a verdade, aqui quem vai revelar a verdade é Ma'at. Então tudo aquilo que está oculto num trabalho, que não se consegue enxergar direito, que não está claro, é Ma'at quem chega e traz a clareza para isso. Os sincretismos dela aqui, que é muito engraçado, é que está justamente com Yansan, com Santa Bárbara, Mestra Portia, Disse, Justitia, eu nem tentei falar o nome daquela ali, que são faces da lei e falam sobre essa faceta mais equilibradora das coisas. Por isso que a gente tem essa face dela. Só que para contrapor Ma'at, a gente tem Set, que durante boa parte do Antigo Egito foi uma das divindades mais temidas e na magia ainda é uma das divindades mais temidas por conta da forma com que ela atua. Set, ele entra na execução da lei, só que de uma forma incisiva. É quase como se fosse assim, Ma'at pesou, deu a determinação, Set pega o papelzinho e fala assim, puxa a espada dele e fala, acabou então. Eu vou fazer o que tem que ser feito, eu não vou questionar, eu não vou falar nada. O que está dito, eu só vou executar a lei. Então, por isso que ele chega de forma mais incisiva. E ele é representado por esse homem com cabeça de chá, que é esse animal fictício que lembra um cachorro, e a pele toda preta. Aqui ele está ainda num tom mais de marrom, mas é comum encontrar em alguns hieróglifos a pele preta mesmo, tá? E ele ajuda em casos que não é necessariamente só trazer a ordem de uma forma, como a gente viu que Ma'at, que é uma lei que é consequência. Não, ele é a execução da lei. Então ele chega para ordenar o caos, ele chega para botar ordem na casa. E por isso ele acaba trazendo consigo essa imagem, essa força de que é a destruição que traz a possibilidade da reconstrução. Ele chega, bota tudo abaixo, depois que botou tudo abaixo, que a gente fala que na magia, sempre que a gente trabalha com a energia de Set, a gente precisa trazer alguma outra divindade, alguma outra energia depois para reconstruir, porque é muito denso. Então, sempre que a gente vê um símbolo de Set, como o chá, por exemplo, não é que é bom tomar cuidado, mas se a gente trabalhou com aquela energia de alguma forma, aquilo precisa ser restituído. Foi destruído, foi limpo, agora a gente vai reconstruir. A gente não pode deixar como está ali, né? E, como eu falei para vocês, ele é uma das vibrações mais fortes da linha egípcia nesse sentido. Eu coloquei o último caso porque, de fato, é o último caso que a gente traz essa vibração, porque ele vai limpar muita coisa. E tem gente que, às vezes, não se recupera tão bem assim, vamos dizer dessa forma. Nos sincretismos a gente já tem aqui Ogum, São Jorge, Áries e Marte. Eu diria que dos sincretismos o que está mais próximo aqui talvez fosse até Áries, porque o que acontece? Na história de Set ele, para quem conhece a cultura brasileira vai ser ótimo. Quem ouviu Margareth Menezes vai saber do que eu estou falando. Porque Set foi quem assassinou Osíris. Então ele é o responsável pela morte de Osíris. Quem trouxe Osíris de volta à vida foi Ísis. Então, nesse assassinato, o que motivou? Eu vou explicar essa historinha mais pra frente, mas, dentre algumas coisas, foi ódio. Set era muito arrogante, ele tinha muito poder nas mãos, e quando ele achou que a esposa dele, que a gente vai ver que é Néftis, traiu ele com Osíris, ele chegou em Osíris e passou a peixeira. E aí não sobrou nada. Quer dizer, sobrou um monte de pedaços esquartejados para tudo quanto é lado do mundo. A Ísis que foi lá, coitada, juntou tudo e botou o cabo de volta. Só que por isso que eu falo que ele é atrelado com Áries. Que Áries, no panteão grego, ele também tem essa coisa de uma guerra meio sem dó. E por isso que Set tem essa energia. Mas depois que Set assassinou Osíris, aí tem todo um arco de redenção, vamos colocar dessa forma, em que ele trabalha aí sim, não vou dizer como um executor da lei de forma positivada, mas ele trabalha agora, nessa história dele, trazendo esse equilíbrio para a criação por meio dessa limpeza pesada para todo o resto vir. E aí a gente entra no campo do amor. Aqui em específico não vai ter nenhuma imagem, por quê? Porque são duas divindades que vão trabalhar sempre juntas, que são Nut e Geb. As duas regem o amor, só que por óticas diferentes, que são a ótica do feminino e do masculino. Então, Nut vai reger pelo feminino e Geb pelo masculino.
A representação, e aí que vai ser mais interessante aqui, por estarem sempre juntos, é que Nut vai ser ou uma mulher com um anca na mão, como vai ter toda a divindade, e um vaso sobre a cabeça, ou o céu estrelado. E Geb, por outro lado, vai ser um homem com um cetro nas mãos e um ganso sobre a cabeça, ou a terra. Então, Nut vai ser o céu estrelado e Geb a terra. Eu coloquei aqui os símbolos mais comuns no caso de Geb, são os touros e as cobras, porque são esses seres ligados ao solo. As cobras que rastejam, o touro ali que tem uma ligação de firmeza com o solo, e assim por diante. Só que eles atuam sempre em conjunto, então se a gente precisa de ajuda, a gente traz os dois para trazer uma forma de amor equilibrada. E aí amor por todas as coisas, amor pela criação, sem necessariamente ser um irradiador e o outro ordenador. E por isso, Nut atua concebendo esse sentimento de amor no campo das ideias, uma coisa mais lunar, mais intuitiva, enquanto Geb traz isso para a matéria. E aí, se a gente for fazer os sincretismos, aí a gente tem coisas mais próximas, que são Oxum e Oxumaré, São Bartolomeu e Nossa Senhora da Conceição, Mestra Rovena, que também está ali, Kuan Yin. E a Kuan Yin aqui, aí a gente fala da Kuan Yin mais dos Bodhisattvas, Eu não sabia, mas a gente tem a Kuan Yin também da Fraternidade Branca. Então, tá ali atrelado também. A gente tem Afrodite e tem Vênus, que também tá todo mundo nesse campo, os dois sempre em conjunto, tá? No caso de Mestra Rovena em diante, não, são só elas mesmo que tem esse sincretismo com o pessoal. E aqui a gente tem a representação, como eu falei para vocês. Uma mulher com um vaso sobre a cabeça, um homem com cetro e um ganso. E a gente tem em muitos lugares a representação de um céu estrelado e um homem deitado aqui. E aí tem o touro, tem uma pessoa com uma cobra sobre a cabeça. Essa pessoa do centro eu esqueci quem é, mas é quem dá a sustentação para o céu e para a terra se equilibrarem. Então tem muito nesse sentido. Aí eu só quero fazer um comentário, porque sempre que eu vejo isso eu acho sensacional. Porque assim, gente, um ganso sobre a cabeça eu acho muito engraçado. Sinceramente, tudo que o pessoal podia colocar, colocaram um ganso barra pato. Então eu me divirto toda vez que eu vejo essas coisas assim. Mas essa é a representação que a gente tem, tanto no lado humanizado como no lado mais abstrato. Nessa foto parece que as pontas parecem imposição de mãos. É uma imposição de mãos, mas é que todo mundo aqui está tendo, nesse caso em específico, tá? Todo mundo está trabalhando junto com Geb e com Nut, não necessariamente oferecendo sustentação, mas, por exemplo, puxando as energias de equilíbrio do céu com a terra, e por isso que aqui na terra a gente vai ter essa pessoa com cabeça de touro, e essa aqui que não parece, mas é uma cobra, Então, são símbolos que vão estar atrelados a Geb ou a Nut, e que podem estar puxando. Como eu falei que a gente tem símbolos, se você olha aqui embaixo, a gente tem um monte. A gente não sabe qual é a função deles nesse caso em específico. Se é uma função magística, se está puxando para alguma coisa, Então, só olhar para eles e falar que é a sustentação, não posso te dizer que é ou que não é. Tá bom? Então, no caso do amor, a gente tem esses. E na sequência, a gente tem o campo da justiça, que aí a gente começa com Horus. E aqui, Horus, a gente vai ter mais um caso de sincretismo próximo, tanto com Umbanda como com outros panteões também, porque Horus trabalha com o equilíbrio da criação por via da serenidade. Então, por isso que a gente fala que Horus ele tem uma energia menos impulsiva, mais racional. É a serenidade que a gente viu lá nos símbolos do falcão no início, que fala, é o equilíbrio das coisas porque ele sabe de tudo. Então ele precisa ter esse equilíbrio. E a representação dele é um homem com cabeça de falcão e esse trono sobre a cabeça, que geralmente parece um chapéu, mas é um trono branco, que denota também realeza. Ele segura um cetro, que também é um símbolo de poder, de comando, e um anca. O símbolo mais comum dele, se a gente tiver que chamar, gente, seria mais o falcão mesmo. Porque como vocês viram, ele tem a mesma cabeça que Ra, por uma função específica. Ra vai ser esse sol do meio-dia, enquanto Horus vai ser um outro momento. Horus geralmente é o sol, se não me falha a memória, que já está entardecendo. Então por isso que ele inclusive não tem um sol sobre a cabeça. E ele vem para ajudar em questões onde aí sim a falta de clareza ou visibilidade sobre alguma coisa. Então, se tem uma coisa que não está clara, que Maat não conseguiu trazer à luz, quem vai mostrar
é Horus. Então, ele enxerga tudo, ele vê tudo, ele às vezes não tem o conhecimento de tudo, por exemplo, mas ele tem visibilidade, ele sabe o que está acontecendo. Então ele pode mostrar às vezes uma coisa que está muito para trás em um ciclo kármico ou uma coisa em um espaço físico também. E nos sincretismos, é como eu falei, a gente tem algo mais próximo, que seria Xangô, São Jerônimo, Mestre Confúcio, Temis e Apolo também. Apolo, menos por uma ótica de Apolo solar, e sim por uma ótica de Apolo que equilibra e ordena as coisas também por essa via da justiça. E aqui a gente tem junto com ele Sekhmet, que aí, da mesma forma que a gente tem a lei, que a gente tem... A lei não, perdão. A gente tem a fé, que a gente tem a Thor que executa o lado mais, vamos dizer assim, combativo da fé, a gente também vai ter Sekhmet aqui. Então Sekhmet, ela atua na aplicação da justiça por uma via mais combativa, porque ela, só que não é aquele conflito pelo conflito, ela é o conflito que é necessário, é a via de combate que leva à resolução das coisas. Então é como se assim, depois que Horus falou, olha, é a mesma coisa de Maat e Sete, depois que Horus chegou e falou assim, gente, a gente está equilibrando aqui tudo bonitinho, agora eu preciso que as coisas passem por um processo de mudança. Para esse processo de mudança acontecer, precisa haver esse embate de ideias, esse embate de conceitos. E aí a gente entra, inclusive, na Umbanda, que vai ser o famoso Quarteto Fantástico, né, mãe Marcela? Que todo mundo trabalha em conjunto aqui, nada é por acaso. Então, os quatro vão trabalhar sempre em conjunto? Vão. Mas aqui no caso do Antigo Egito, especificamente, Sekhmet vai trabalhar mais com Horus nesse caso. E a representação dela é de uma cabeça de leoa com um sol sobre a cabeça. Porque, como eu falei para vocês, Horus também tem uma ligação com o sol, mas a ligação do sol que já está entardecendo. Sekhmet já é um sol mais do meio-dia também, porque é aquele sol vivo, aquela força viva, solar, terrena, matéria. Então ela carrega esse bastão aqui, esse cetro, e um anca na mão. E até falando de história, assim, também é engraçado, porque Sekhmet tem uma história de que ela recebeu uma ordem, foi, e ela só parou quando Horus chegou e deu a determinação para ela parar. Até então ela tinha feito um banho de sangue para poder cumprir aquela determinação. Então ela tem essa via combativa, mas a via mais ordenada. Então a representação dela é de uma leoa, sempre, e ela ajuda em casos que estão ligados muito a Horus, até mesmo na história como eu comentei, né? Então cortando toda a energia que esteja desequilibrada, não só nos assuntos do campo da justiça, mas também do campo da lei. Se a gente for fazer um sincretismo, aí a gente já entra, não tão exatamente, mas com Egunitá, Santaksara, Mestra Soti, Temis e Esha também nos outros panteões, algumas mais próximas dela, outras menos. E a gente entra aqui já no campo da geração, mais para o final, que é com Ísis. Ísis, aí ela já vai ter uma história um pouquinho diferente, porque ela está no campo da geração, mas ela rege esse amor que é mais maternal. Só que para os egípcios, o campo da geração, para além de tratar dessas questões, também tratava de questões de criatividade, né? Questões de criatividade, questões de sensualidade, questões de fertilidade também. Mas aqui, no caso de Ísis especificamente, ela trabalha com esse amor maternal, essa cura pelo amor maternal, a criatividade, a geração, e ela é a senhora da magia. Então, como a gente falou, o símbolo da vida para os egípcios ele está muito ligado à chave entre os dois planos. E aí, por estar ligado à chave entre os dois planos, é que está ligado a Ísis também, porque ela protege o seu povo contra toda forma de magia usada de forma errada. Aqui o que é importante lembrar? Ela é essa mulher com esse bastão, com esse cetro, com o anca, mas o que eu quero que vocês gravem, para vocês verem daqui a pouquinho também, é isso daqui em cima da cabeça dela, que é um trono. Tá? É um trono preto sobre a cabeça dela. E quando a gente vai falar sobre as formas com que ela aparece, tem essa forma que ela está só com o cetro e com o anca, com um trono sobre a cabeça, e uma forma em que ela está com as asas abertas. Cada uma vai ter uma função diferente. Mas independente da forma que ela aparecer, é o trono ou as asas, como a gente vai ver, que são os símbolos mais comuns dela. E ela entra para ajudar que no campo da geração, mas ela ordena coisas ligadas ao amor. Então esse amor que cuida, que protege, que nutre, que ajuda a crescer. Sejam pessoas, caminhos, situações, tudo.
e ela atua como a principal divindade para quebra de trabalho magístico negativo, por ser a senhora da magia, mas coloquei ele também, respeitando os guardiões de cada mistério. Dentre os sincretismos dela, a gente tem aqui Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, Mestra Nada, blá blá blá, Ceres e Deméter, tá bom? Junto com Ísis, a gente vai... Aí essa é a segunda forma dela, que eu falei que é com as asas abertas, que a gente vê bastante, inclusive, em algumas lojas, em documentário, em representações, às vezes, que aparecem mais no imaginário popular, é bem comum ver ela com essa forma, tá? Mas aí, mais uma vez, eu quero que vocês guardem o trono, que é o que está em cima da cabeça dela, tá? A gente vai ver já já o porquê disso. E na sequência, fazendo contraparte com Ísis, a gente tem Osíris, que já é uma divindade que entra falando sobre todas as questões atreladas ao renascimento. Renascimento especificamente do desencarne, mas sim, renascimento de conceitos, de ideias, de morte de tudo aquilo que precisa morrer e renascimento de tudo aquilo que precisa morrer. Então ele fala das coisas da morte que paralisam o poder gerativo da vida, né, como essa morte para posterior renascimento. A representação dele aí já é um pouquinho mais peculiar, porque vai ser sempre um homem com pele pálida, porque ele está morto, né? Ele representa essa divindade. E ele é vestido todo de branco, como se ele tivesse embalsamado, segurando o cajado e o mangual, e vestindo essa coroa branca, que é diferente das outras coroas. É uma coroa mais alongada, e como se fossem com penas coloridas em volta. O símbolo mais comum dele é esse Atef, que é essa coroa daqui. Tá? Se a gente tiver que atrelar, fazer uma imagem mental, é essa coroa. E ele atua justamente paralisando, como a gente falou, né, situações especialmente ligadas ao poder gerativo da vida. Mas ele também vai ajudar os seres desencarnados que ainda não tenham sido julgados por seu tribunal. Então esse tribunal que eu falei para vocês, que é do pós-vida, que tem a balança com o coração, com a pena de mate, é um dos tribunais de Osíris, que a pessoa fez o desencarne, ele vai passar por esse julgamento no pós-vida. O sincretismo dele está com o Molu, com São Lázaro, Thanatos e Plutão. E aí, já entrando no último campo, que é o campo da matéria, a gente vai ter Anubis, que aí ele vai ser o senhor das passagens. Então, passagens, mais uma vez, entre momentos de vida, passagens do plano material para o plano espiritual, né? Ele vai cuidar especialmente da passagem de almas logo após o desencarne e a pesagem do coração durante o tribunal ali de Osíris. Ele é representado por um homem com pele preta. Aqui, ao mesmo caso de Sete, ele está com uma pele mais marrom, que era a pele dos povos egípcios ali da região do continente africano, e a cabeça de chacal. Mas a gente vai ver em vários outros lugares também a pele toda preta, na mesma cor ali da cabeça de chacal, tá bom? E aqui eu coloquei o Anka, só o Anka como símbolo comum dele, porque ele é o senhor das passagens, e o Anka nada mais é do que uma chave entre planos. Então, por isso que se a gente tiver que mentalizar um símbolo para Anubis, vai ser o Anka. E ele atua tratando, especialmente no plano espiritual, mas não limitado só a isso, tá, gente? Desencarnados que precisam de ajuda para passar para esse próximo estágio. Então, portais, selamento de portais, abertura de portais para o pessoal poder passar, tudo isso é de domínio dele. Dentre os sincretismos, a gente vai ter Obaluaê, São Roque, Mestre Serafis Bey, Hades e Netuno, que são sincretismos, como eu falei, não tão exatos, mudando de um para outro, mas são sincretismos importantes ainda. E a gente tem aqui, fechando, Néftis, que é também uma das poucas representações em forma humana com o que auxilia Anubis, né? E ela tem essa mulher, aqui não está o caso, mas geralmente ela tem vestes pretas e um cesto. Isso aqui é como se fosse uma coluna segurando um cesto verde sobre a cabeça. E a função dela, especificamente, já entra diferente do que a gente viu lá para trás, que eu falei para vocês, que a gente tem Anubis e Amput, que os dois trabalham em conjunto, mas não são necessariamente os contraparte, e Néftis, que atua trabalhando, auxiliando Anubis, mas não é necessariamente uma contraparte dele. Então, ela auxilia no tratamento dos mortos, então, corpo ferido, restituindo corpos, tratando aquela pessoa para ela poder fazer o desencarne.
E a representação aqui, né, como eu falei, é o sexto, só que se a gente for ver em corpo, é a mesma de Ísis. Só que a diferença é que ela vai ter, aqui não é o caso, mas ela vai ter vestes pretas e asas pretas. E o símbolo mais comum para a gente atrelar ela são as ataduras por conta disso. Nos sincretismos aí a gente já vai ter Nanã, Nossa Senhora Santana, Perséfone e Proserpina. Né? Eu diria que mais próximo seria Perséfone, porque Perséfone no panteão grego ela está ligada ao submundo de uma forma que ela também quase que governa junto com Hades ali também com uma função específica. E por que eu falei para vocês mais para trás? Para a gente guardar aqui essa imagem de Ísis especificamente. Porque se a gente for ver, a gente tem 3 divindades com a mesma representação e só o que muda é o que está na cabeça. Só que qual que é o pulo do gato aqui e qual que é a historinha engraçada nesse sentido? Aqui só para explicar, gente, são os nomes delas, tá? Então, Ísis, em hieróglifo, né, são 2 formas, Néftis e Hathor. Então, são 3 mulheres segurando símbolos diferentes, claro, mas não é o que está na mão delas que vai dizer a principal diferença. Isso aqui são os instrumentos de poder de cada uma. O que vai mudar é o que dita o que ela está trabalhando, qual o campo de atuação dela. E aqui eu coloquei uma representação de Néftis, aí sim, com as vestes já mais do roxo, já mais do preto. E aí o que é importante falar que é engraçado? Vocês lembram que eu contei da história que Sete matou Osíris porque achou que Néftis tinha traído Osíris? Tinha traído ele com Osíris? É porque Osíris, e isso parece que é sacanagem, gente, mas realmente é essa a história. Osíris olhou para Néftis e falou, é Ísis. E assim, eu estou com a minha esposa, tá tudo certo. E foi e seguiu a vida normalmente. Néftis, ela tinha já, como se a gente fosse dizer assim, uma quedinha por Osíris. E eles ficaram juntos. Só que Sete descobriu isso. E aí Sete foi e passou-lhe a peixeira ali naquele momento por conta disso. Só que ela tem uma representação igual com as asas e com tudo, mas o campo de atuação dela não é o mesmo de Ísis. É só porque tem essa história também que explica a criação pela ótica egípcia. Tá bom? E aí a gente tem, dentre algumas outras divindades que também vale a pena citar, porque até em trabalhos aqui foi importante, a gente tem Serket e Bastet. Por que eu não me aprofundei nelas? Porque especificamente Bastet, por mais que ela seja uma divindade muito cultuada no Antigo Egito, uma divindade muito famosa até hoje, ela é uma divindade que não está tão atrelada com as questões do campo da geração como Ísis está. Mas, começando aqui por Serket, só falei para dar uma noçãozinha, Serket é a senhora dos venenos. Vocês podem ver que a representação dela é a mesma de uma mulher, um cetro, e aqui não parece, mas é um escorpião. Confia em mim. Então, por que é um escorpião? Porque ela é a senhora dos venenos, mas é o veneno equilibrado. É o veneno que é a cura. Então, se existe um veneno em excesso ou em falta, isso é do campo de atuação de Serket. Ela atua, né, de forma ordenadora e paralisadora contra qualquer ação que atente contra a vida, no material ou no espiritual. Especialmente se envolver veneno. Então, se a gente tiver que atrelar alguma coisa, a ela é veneno. Então, ela atua paralisando, recolhendo, especialmente seres peçonhentos que possam aparecer em algum trabalho. Ela é representada por escorpiões, no caso, mas se tiver uma aranha, algum outro ser que a gente saiba ou sinta que ele é peçonhento, que ele carrega veneno, ela pode ajudar a trabalhar com isso. E embaixo a gente vai ter Bastet, que aí sim, como eu falei para vocês, ela cuida das questões domésticas, mas ela não se limita a isso. Ela também trabalha com as questões de fertilidade. Sempre que uma pessoa queria trabalhar com questões de gestação, de ter uma boa gestação, de ter um filho, uma filha saudável, era a Bastet que se recorria, não a Ísis. Então, Ísis representa esse amor mais maternal, mas quem trabalha a gestação é Bastet. E para além disso, Bastet também trabalha com as questões de dança, das artes, de sensualidade. Tanto que havia festividades em nome de Bastet que duravam 5 dias, que eram cheias de dança, de vinho, de comida, porque como ela cuida das questões do lar, ela também cuida da fartura. E por cuidar da fartura, nada mais justo do que numa representação dela ter 5 dias de muita comida, muita bebida, muitas coisas ali acontecendo, que geravam nos bebês também, né? Dentre as várias coisas. Só que, como eu falei, por estar cuidando das questões... A Sol adorou. Quando você falou, o
aqueles os rituais de primavera. Isso. É tudo ligado a ela. Eu acho que um deles, não sei se estou falando besteira, acho que é o Yule, que é o do... Mas acho que esse é o do outono, né? Esse não é o da primavera. Tem essas festas, muitas festas. Muitas coisas acontecendo ali, né? Muitas coisas. Só que o ponto é, quando a gente fala dela, como eu falei pra vocês, ela também trata de questões do lar. E a questão do lar é onde você se sente mais seguro, é a questão também da saúde. Então por isso que ela é representada por um gato preto. No Antigo Egito, o gato preto ele era um símbolo de magia, sim, mas era um símbolo muito atrelado à cura. Então ao poder equilibrador da cura. Então problemas de saúde, no geral, geralmente se recorria a Bastet, a não ser que fosse um caso mais grave. Então aí se recorria a um mago de Isis, alguma coisa. Mas os médicos eles eram muito fortemente atrelados ao gato preto, a Bastet aqui, especificamente. Tá bom? E aí a gente também tem Shu e Tefnut. Inclusive aqui eu não coloquei sincretismos, tá, gente? Porque nesses casos foi um pouquinho mais difícil de achar sincretismos que falassem com essas duas divindades. Só que aqui a gente tem Shu e Tefnut. Shu e Tefnut também estão mais ligados ali, vamos dizer assim, ao campo da geração, mas mais por uma ótica da sexualidade. Porque é o assunto de, vamos dizer assim, de ordem principal, é o campo de atuação preferencial. E elas regulam especialmente questões de desequilíbrio carnal, as consequências disso, como é que isso trabalha na matéria com aquele ser. E aí, por isso, dentre alguns sincretismos, a gente vai ter Shu e Pombagira como sincretismos de Shu e Tefnut. Mas a gente vai ter também Santo Antônio, Mestre Saint-Germain, Hecate, Trívia. Hecate um pouquinho mais nesse caso aqui, porque Hecate, você me fala Hecate e Trívia também, mas acho que mais Hecate. É a Senhora das Encruzilhadas. Então, assim, na Grécia, quando se recorria a uma divindade, que, se me fala, Hecate é quem tem 3 cabeças. Então ela tem os 3 olhares, as 3 perspectivas. E ela é a senhora que cuida das encruzilhadas, dos caminhos, dos encontros. E também é um campo de atuação de Shu e Tefnut nesse sentido. Aqui. E aí, para facilitar, esse material vai estar com vocês depois, tá, gente? Mas a gente falou de um monte de gente, de um monte de divindade, de um monte de panteão. Como é que eu vou ligar o Tique e o Teco aqui para facilitar? Então, eu coloquei aqui os campos, coloquei o panteão e as divindades. Tem algumas, como a gente vai poder ver aqui, que estão riscadas, porque já não é um sincretismo, uma proximidade tão grande que vale a pena a gente atrelar, uma coisa com a outra, tá bom? Então a gente tem mais algumas divindades que a gente colocou aqui para ajudar a assimilar essas energias uma com a outra. Para fechar também, para quem tiver curiosidade, tem mais alguns artigos que foram escritos não sei se foi na Unicamp, mas sobre fé, a religião e a magia no Antigo Egito, cosmogonia, o sagrado. Tem um vídeo mostrando para vocês como é que é o templo de Karnak por dentro, né? Tem algumas áreas que não dá para entrar porque o flash não é permitido, câmera não é permitido, então é mais na entrada mesmo. Tem esse livro que é a história da Antiguidade Oriental. E mais alguns linkzinhos, alguns estão em inglês, porque eu coloquei porque tinha alguns que eram muito bons. Então, os animais do Antigo Egito, né, como eles atrelavam isso ao dia a dia deles. Tem muito desse material aqui também. Mas é basicamente isso. Espero que tenha sido útil para vocês, se vocês tenham gostado. Se alguém tiver questões, pode perguntar.